Rudolf Steiner. A ciência oculta. Esboço de uma cosmovisão suprassensorial. Observações preliminares à quarta edição. Quem decide expor resultados científicos espirituais da forma como estes são descritos neste livro deve, antes de mais nada, contar com o fato de tal forma a ser considerada inviável em círculos mais amplos. Com efeito, as exposições seguintes relatam fatos dos quais o pensamento supostamente exato de nossa época afirma que provavelmente permanecem indetermináveis para a inteligência humana. Quem conhece sabe avaliar as razões que induzem muitas pessoas sérias a afirmar tal impossibilidade. Gostaria de fazer, sempre de novo, a tentativa de mostrar em quais mal-entendidos se baseia a crença de que o conhecimento humano seja incapaz de penetrar nos mundos suprassensíveis. Ora, nisso se subentendem dois aspectos. Em primeiro lugar, nenhuma alma humana, após madura reflexão, poderá negar incessantemente que suas mais importantes indagações sobre o sentido e o significado da vida deveriam permanecer sem resposta caso não houvesse um acesso a mundos superiores. Teoricamente, alguém pode enganar a si próprio sobre esse assunto, porém a profundeza da vida anímica não acompanha essa ilusão. Quem não quiser dar ouvidos a essas profundezas da alma rejeitará, naturalmente, explicações sobre os mundos suprassensíveis. Não obstante, existem pessoas, cujo número realmente não é pequeno, para as quais é impossível fazer-se de surdas diante das exigências dessas profundezas. Elas sentem-se impelidas a bater sem cessar nas portas onde se encerra algo que, na opinião dos demais, é inconcebível. Em segundo lugar, não se deve em absoluto menosprezar as explicações do pensamento exato. Quem se ocupa delas saberá distinguir quando levá-las a sério. O autor deste livro não gostaria de ser considerado alguém que passa ao largo do imenso trabalho intelectual dedicado a determinar os limites do intelecto humano. Esse trabalho intelectual não pode ser simplesmente descartado com algumas frases sobre sabedoria acadêmica e semelhantes. Em muitos casos, ele tem sua fonte num verdadeiro esforço do conhecimento e em autêntica perspicácia. Bem, muita coisa ainda deve ser admitida. Têm sido apresentadas razões pelas quais o conhecimento atualmente válido como científico não pode penetrar nos mundos suprassensíveis, e essas razões são, em certo sentido, irrefutáveis. Pelo fato de isso ser reconhecido sem delongas pelo próprio escritor deste livro, a muitos pode parecer estranho que, apesar disso, ele decida dar explicações relativas aos mundos superiores. De fato, parece quase contraditório alguém admitir em certo sentido as razões para a incognoscibilidade desses mundos e, não obstante, falar sobre eles. E no entanto tal procedimento é possível, podendo-se ao mesmo tempo compreender que pareça uma contradição. De fato, nem todos estão dispostos a admitir as experiências que alguém faz ao se aproximar com o intelecto humano da região suprassensorial. Então fica evidente que as provas desse intelecto podem muito bem ser irrefutáveis, e que, apesar de sua irrefutabilidade, elas não precisam ser decisivas para a realidade. Em lugar de todas as explicações teóricas, tentemos aqui proporcionar um entendimento por meio de uma comparação. O fato de as comparações não serem comprobatórias em si é algo que tem de ser admitido sem demora, porém isso não impede de elas tornarem muitas vezes compreensível o que se deseja expressar. A atividade cognitiva humana, tal como atua na vida cotidiana e na ciência comum, é realmente constituída de forma a não poder penetrar nos mundos superiores. Isto pode ser provado de maneira irrefutável, só que para certa modalidade da vida anímica essa prova não possui mais valor do que aquela que alguém quisesse fazer para mostrar que o olho natural do homem, com sua capacidade visual, não pode alcançar as pequenas células de um ser vivo ou a constituição de longínquos corpos celestes. No entanto,
A prova de que a capacidade visual comum tem de deter-se diante das células nada decide contra a pesquisa das células. Porque então a prova de que a capacidade cognitiva comum tem de deter-se diante dos mundos suprassensíveis deveria decidir contra a possibilidade de pesquisa desses mundos. Pode-se imaginar a sensação que essa comparação deve provocar em algumas pessoas. Pode-se até compreender que se duvide da possibilidade de alguém ter a mínima ideia de toda a seriedade do mencionado trabalho intelectual defrontando munido apenas de tal comparação. No entanto, o autor destas linhas não só está compenetrado dessa seriedade como também opina que esse trabalho intelectual figura entre as mais nobres realizações da humanidade. Demonstrar que a capacidade visual humana não pode alcançar as células sem instrumentos adequados seria, certamente, uma tentativa supérflua, tornar-se, em atividade pensante rigorosa, consciente da natureza do pensar, esse sim é um trabalho espiritual necessário. O fato de quem se dedica a tal trabalho não perceber que a realidade pode contradizê-lo é totalmente compreensível. Do mesmo modo como as observações preliminares a este livro não podem ser o local para detalhar as muitas objeções às primeiras edições, advindas de pessoas destituídas de qualquer compreensão do nosso objetivo, ou que nos dirigem ataques pessoais inverídicos. Também cumpre ressaltar que só pode atribuir a este livro um menosprezo pelo sério trabalho intelectual científico quem deseje fechar-se ao caráter das explanações. A atividade cognitiva humana pode ser fortalecida, revigorada, do mesmo modo como se pode fortalecer a capacidade visual do olho. Só que os meios para o fortalecimento do conhecer são de natureza inteiramente espiritual. Trata-se de procedimentos interiores, puramente anímicos. Eles consistem naquilo que neste livro é descrito como meditação, concentração, contemplação. A vida anímica comum está ligada aos instrumentos do corpo. A vida anímica fortalecida se liberta deles. Existem mentalidades contemporâneas para as quais tal afirmativa deve parecer totalmente absurda, não passando de ilusão. De seu ponto de vista, elas acharam fácil comprovar como toda a vida anímica está ligada ao sistema nervoso. Quem compartilha do ponto de vista da elaboração deste livro compreende inteiramente tais comprovações, e compreende as pessoas que afirmam ser mera superficialidade afirmar a existência de uma vida anímica independente do corpo. Aquelas que estão perfeitamente convencidas de que para essas experiências anímicas existe uma conexão com a vida dos nervos, conexão que o diletantismo científico espiritual é incapaz de descobrir. Aqui se contrapõe então asperamente, ao conteúdo deste livro, certos, aliás, totalmente compreensíveis, hábitos de pensamento, que com muitos deles uma conciliação fica atualmente inviável. Diante disso, cabe expressar o desejo de que na atualidade as pessoas não atribuam mais, na vida espiritual, a característica de fantástica e visionária a toda orientação de pesquisa que se afaste terminantemente da sua própria. De outro lado, porém, existe atualmente o fato de o tipo de pesquisa suprassensível exposto neste livro ser compreendido por um certo número de pessoas. Essas pessoas se dão conta de que o sentido da vida não se revela em palavreados genéricos sobre a alma, o self, etc., só podendo resultar da verdadeira compreensão dos resultados da pesquisa suprassensível. Não é por imodéstia, mas por grata satisfação, que sentimos a necessidade de publicar esta quarta edição após um lapso de tempo relativamente curto. Para confirmar que não se trata de modéstia, declaramos sentir plenamente o quanto esta nova edição também carece de corresponder ao que realmente deveria ser um esboço de uma cosmovisão suprassensorial. Mais uma vez se reelaborou todo o conteúdo para a nova edição, foram introduzidas muitas complementações em passagens importantes, e houve um esforço por novos esclarecimentos. Contudo,
Em numerosas passagens sentimos quão rudimentares se mostram os meios de expressão disponíveis frente ao que a pesquisa espiritual revela. Assim, mal pode ser mostrado um caminho para se chegar às representações mentais do que, neste livro, corresponde à evolução de Saturno, do Sol, da Lua. Um importante ponto de vista, também nesse domínio, foi sucintamente reelaborado. Contudo, as vivências com relação a essas coisas divergem tanto de todas as vivências do mundo sensível que a exposição gera uma luta constante em busca de uma expressão razoavelmente satisfatória. Quem quiser aprofundar-se na tentativa feita nessa exposição talvez note que, na impossibilidade de dizer certas coisas face à aridez das palavras, fez-se um esforço quanto à maneira de explanar. Esta difere, por exemplo, no caso da evolução saturnina, da evolução solar, etc. Muitos complementos e ampliações que consideramos importantes foram feitos, na nova edição, para a segunda parte do livro, referente ao conhecimentos dos mundos superiores. Foi nossa intenção descrever claramente a natureza dos processos anímicos interiores, por cujo intermédio o conhecimento se liberta de seus limites existentes no mundo sensorial e se torna apto a vivenciar o mundo suprassensível. Procuramos mostrar que essa experiência, embora seja adquirida por meios e vias inteiramente interiores, não tem um significado meramente subjetivo para quem a adquire. Da exposição deveria evidenciar-se que dentro da alma é abandonada a individualidade e a peculiaridade pessoal, alcançando-se uma experiência igual para todo ser humano que conduza corretamente seu desenvolvimento a partir de suas vivências subjetivas. Somente concebendo o conhecimento dos mundos superiores com tal caráter é que se pode distingui-lo de todas as vivências de uma mística meramente subjetiva. Desta se pode muito bem dizer que se trata mais ou menos de um assunto pessoal do místico. No entanto, a disciplina científico-espiritual da alma, no sentido aqui exposto, esforça-se em direção a tais vivências objetivas, cuja verdade é reconhecida num âmbito bem interior e, justamente por isso, é compreendida em sua validade genérica. Eis aqui também um ponto onde a conciliação com certos hábitos mentais de nossa época fica bem difícil. Finalizando, gostaríamos de solicitar que também de parte dos bem-intencionados estas exposições possam ser consideradas pelo que são, de acordo com seu próprio conteúdo. Hoje em dia, é frequente a tendência a dar a esta ou aquela direção espiritual este ou aquele nome antigo. Só assim elas parecem válidas para algumas pessoas. Contudo, cabe perguntar, o que ganhariam as explicações deste livro se as classificassem de rosacrucianas ou algo semelhante? O importante é procurarmos ter uma visão dos mundos suprassensíveis com os meios possíveis e adequados à alma na presente época evolutiva, e que, desse ponto de vista, sejam observados os enigmas do destino e da existência humana além dos limites do nascimento e da morte. Não se deve tratar de uma aspiração portadora deste ou daquele nome antigo, mas de uma aspiração rumo à verdade. De outro lado, designações hostis também foram utilizadas para a cosmovisão exposta neste livro, abstraindo-se do fato de aquelas destinadas a ferir e desacreditar mais gravemente o autor são absurdas e objetivamente mentirosas. Tais designações, em sua indignidade, caracterizam-se por denegrir um esforço totalmente independente em direção à verdade, à medida que tais pessoas não o julgam por si, querem apresentar a outros, como juízo, a subordinação a esta ou aquela direção, inventada por elas ou aceita de modo infundado e depois levada adiante. Embora tais palavras sejam necessárias em vista de algumas agressões à nossa pessoa, repugna-nos alongar o assunto neste contexto. Junho de 1913. Rudolf Steiner. O caráter da ciência oculta. Uma antiga expressão, ciência oculta, e atribuída ao conteúdo deste livro. A denominação pode provocar, nas pessoas de nossa época, as mais contraditórias sensações.
para muitas, possui algo de repulsivo, suscita comentários irônicos, sorrisos de compaixão, talvez desprezo. Tais pessoas imaginam que um modo de pensar assim designado só possa consistir em sonhos ociosos, em visões fantásticas, que por detrás dessa pretensa ciência só possa ocultar-se a compulsão de reativar toda espécie de superstições, repudiadas, e com razão, por quem conheceu o verdadeiro espírito científico e o genuíno anseio por conhecimento. Sobre outras pessoas, a expressão atua como se o sentido implícito lhes devesse proporcionar algo impossível de ser alcançado por qualquer outro caminho, onde elas se sentem atraídas, segundo sua predisposição, por um profundo anseio interior de conhecimento ou pela curiosidade sublimada da alma. Entre tais opiniões tão diametralmente opostas, existem todos os matizes possíveis de estados intermediários de repúdio condicional ou aceitação daquilo que esta ou aquela pessoa imagina ao ouvir a designação ciência oculta. É inegável que, para alguns, o termo ciência oculta possui uma sonoridade mágica por parecer satisfazer sua fatal nostalgia em relação a um saber ignoto, misterioso, enfim, obscuro traço, impossível de adquirir por um caminho natural. Isso porque muitas pessoas não desejam satisfazer as aspirações mais profundas de sua alma por meio de algo que possa ser claramente conhecido. Sua convicção é a seguinte: além do que se pode conhecer no mundo, deve existir algo mais que se subtrai à cognição. De forma estranhamente paradoxal, de qual não se dão conta, elas recusam, em seus mais profundos anseios de saber, o que é conhecido, desejando apenas a validade de algo considerado incognoscível por meio da pesquisa aplicada à natureza. Quem fala de ciência oculta faz bem em considerar as interpretações errôneas causadas por tais defensores de uma ciência desse gênero, defensores que não aspiram a um saber, mas ao seu oposto. Estas explanações destinam-se a leitores que não se deixam despojar de sua imparcialidade pelo fato de, sob diversas circunstâncias, uma expressão provocar preconceitos. Não se trata aqui de um saber que em qualquer sentido se possa considerar secreto, acessível apenas a alguns por circunstâncias especiais do destino. Faremos jus ao uso aqui proposto da expressão se considerarmos o que Goethe tem em mente ao referir-se aos mistérios manifestos nos fenômenos do universo. O que permanece oculto, não manifesto nesses fenômenos, ao serem eles compreendidos apenas pelos sentidos e pelo intelecto a estes ligado, é considerado como o conteúdo de uma forma suprassensível de conhecimento. Para quem considera a ciência apenas o que se revela por meio dos sentidos e do intelecto a serviço destes, naturalmente o que se subentende aqui como ciência oculta não é ciência alguma. Contudo, se quisesse compreender a si própria, tal pessoa deveria reconhecer estar recusando uma ciência oculta não por um discernimento fundamentado, mas por um julgamento arbitrário oriundo de uma sensibilidade puramente pessoal. Para se enxergar isso, basta considerar como a ciência surge e que significado tem ela na vida humana. O surgimento da ciência, segundo sua natureza, não é reconhecido nos objetos captados por ela, é reconhecido no tipo de atividade anímica humana em que surge no esforço científico. O modo como a alma se comporta ao elaborar a ciência, eis o que se deve ver. Quando se adquire o hábito de só colocar em ação esse tipo de atividade ao considerar as manifestações dos sentidos, facilmente se forma a opinião de que essa manifestação sensória é o essencial. Então se deixa de ver que um certo comportamento da alma humana foi empregado apenas para a manifestação dos sentidos. No entanto, pode-se transcender essa autolimitação arbitrária e, abstraindo da aplicação específica, considerar as características da atividade científica. É isso que se subentende aqui ao se dizer que o conhecimento de um conteúdo não sensório do mundo é científico. A inteligência humana quer estar tão ativa junto a esse conteúdo do mundo quanto é no caso dos conteúdos científico-naturais desse mesmo mundo.
A ciência oculta deseja emancipar o método e a atitude investigativa das ciências naturais, os quais, em sua esfera, se atêm ao contexto e ao decorrer dos fatos sensórios, dessa aplicação especial, porém conservando-os em sua característica pensamental e outras. Ela quer falar sobre o não sensível do mesmo modo como as ciências naturais falam do sensível. Enquanto a ciência natural permanece no âmbito sensível com esse método de investigação e essa maneira de pensar, a ciência oculta deseja considerar o trabalho anímico junto à natureza como uma espécie de autoeducação da alma, aplicando os frutos dessa educação ao âmbito não sensível. Ela deseja proceder de modo a falar não sobre os fenômenos sensíveis como tais, e sim sobre os conteúdos não sensíveis do mundo tal qual o pesquisador da natureza fala sobre os sensíveis. Do procedimento científico e natural ela conserva a disposição anímica inerente a ele, ou seja, justamente o que faz do conhecimento da natureza uma ciência. Por isso lhe cabe designar-se como ciência. Quem considerar o significado da ciência natural na vida humana perceberá que esse significado não pode esgotar-se com a aquisição de conhecimentos sobre a natureza, pois jamais tais conhecimentos podem conduzir a algo além da vivência do que a própria alma humana não é. O elemento anímico não vive naquilo que o homem conhece junto à natureza, mas no processo cognitivo. E em sua atividade junto à natureza que a alma vivencia a si própria. O que ela adquire de modo vivaz é algo diverso do próprio saber sobre a natureza. Trata-se do autodesenvolvimento experimentado no conhecimento da natureza. A aquisição desse autodesenvolvimento é o que a ciência oculta quer aplicar em domínios que transcendem a simples natureza. O ocultista não quer negar o valor da ciência natural, e sim reconhecê-lo até melhor do que o próprio cientista natural. Ele sabe que sem a exatidão de raciocínio que vigora na ciência natural não lhe seria possível fundamentar qualquer ciência, mas sabe também que, uma vez adquirida mediante um autêntico aprofundamento no espírito do raciocínio científico natural, essa exatidão pode ser conservada, pela força da alma, para outros domínios. Sem dúvida, aqui surge algo preocupante. Na observação da natureza, a alma é guiada pelo objeto observado em medida muito maior do que no caso dos conteúdos não sensíveis do mundo. Neste último caso, ela deve possuir em grau mais elevado, a partir de impulsos puramente interiores, a capacidade de conservar a essência do raciocínio científico. Como muitas pessoas acreditam, inconscientemente, que essa essência só possa manter-se pelos métodos dos fenômenos naturais, sentem-se inclinadas a decidir, mediante uma declaração dogmática, que tão logo esse método seja abandonado a alma tateará no vácuo com seus procedimentos científicos. Tais pessoas não se conscientizaram da peculiaridade desse procedimento. Em geral elas formam seus juízos a partir dos erros que necessariamente surgem quando a atitude científica junto aos fenômenos da natureza não está suficientemente consolidada e, apesar disso, a alma humana quer entregar-se à consideração das esferas não sensíveis do mundo. Obviamente, disso decorre muita declaração não científica sobre os conteúdos não sensíveis do mundo. Isso não porque tal manifestação não possa, por sua natureza, ser científica, mas porque nesse caso especial houve falha na autoeducação científica ao se observar a natureza. Quem deseja falar de ciência oculta deve, na verdade, em relação ao que acaba de ser dito, ter um sentido atento para todo tipo de fogo fátuo que surge ao se estipular sem convicção científica algo sobre os mistérios manifestos do mundo. Contudo, não seria de proveito algum referir-nos precisamente aqui, no início de exposições ligadas à ciência oculta, a todos os possíveis erros que levam pessoas preconceituosas a desdenhar qualquer pesquisa nesse sentido simplesmente por concluírem, ante a existência de tantos erros efetivos, que não se justifica todo o esforço, como, no entanto,
A recusa da ciência oculta por parte de cientistas ou críticos de mentalidade científica se baseia, em geral, no julgamento arbitrário referido acima, e a referência a erros é, muitas vezes inconscientemente, apenas um pretexto. Por ora uma discussão com tais opositores é pouco frutífera. Na verdade nada os impede de levantar objeção, certamente justificada, de que a priori é impossível determinar se quem considera o outro equivocado realmente possui sólido fundamento descrito acima. Por isso o estudioso da ciência oculta só pode apresentar o que acredita estar autorizado a dizer. O julgamento sobre seu direito de fazê-lo só pode ser feito por outras pessoas, porém somente aquelas que, evitando qualquer manifestação arbitrária, sejam capazes de compreender sua maneira de comunicar os mistérios manifestos do suceder cósmico. Na verdade, cabe-lhe mostrar como o que ele comunica se relaciona com outras conquistas do saber e da vida. Quais são as objeções possíveis e em que medida a realidade sensorial imediata confirma suas observações. Todavia, ele nunca deveria aspirar a fazer sua exposição atuar mais pela arte de persuadir do que por seu conteúdo. Pode-se ouvir frequentemente, a respeito de explicações científico-esotéricas, a objeção de que estas não provam o que apresentam simplesmente afirmando isto ou aquilo dizendo tratar-se de constatações da ciência oculta. Interpretará mal as explanações a seguir quem acreditar que nelas se apresente algo nesse sentido. O que se almeja aqui é fazer desenvolver, na medida de suas possibilidades, o que desabrochou na alma durante o conhecimento da natureza, chamando depois a atenção para o fato de, nesse desenvolvimento, a alma ir ao encontro de fatos suprassensíveis. Nisso se pressupõe que todo leitor capaz de aceitar o conteúdo deste livro vá necessariamente ao encontro de tais fatos. É certo que existe uma diferença em relação à observação puramente científico e natural no momento em que se penetra no âmbito científico espiritual. Na ciência natural, os fatos se apresentam no campo do mundo sensório. O cientista natural considera a atividade anímica como algo que se reporta ao contexto e ao curso dos fatos sensoriais. Já o cientista do espírito deve colocar essa atividade anímica em primeiro plano, pois o leitor só alcança os fatos quando se apropria corretamente dessa atividade anímica. Esses fatos, mesmo sendo incompreendidos, não se apresentam, como nas ciências naturais, a percepção humana até sem a atividade anímica. Eles se manifestam a ela muito mais por meio da atividade anímica. O apresentador da ciência espiritual pressupõe, portanto, que o leitor procura os fatos junto com ele. Sua apresentação será de modo a relatar sobre o encontro desses fatos, não prevalecendo arbítrio pessoal em seu modo de fazer-lo, em si um sentido científico educado conforme a ciência natural. Ele também terá, pois, necessidade de falar dos meios pelos quais se chega a uma observação do não sensorial, do suprassensível. Quem se dispuser a aceitar uma exposição da ciência oculta logo perceberá que por seu intermédio são adquiridas representações mentais e ideias nunca obtidas antes. Assim, chega-se também a um novo pensamento a respeito do que anteriormente se entendia como a natureza da comprovação. Aprende-se que para a apresentação científico-natural a comprovação é algo que, por assim dizer, lhe é trazida de fora. No pensar científico-espiritual, porém, a atividade que na ciência natural a alma dedica à prova reside na busca dos fatos. Não se pode descobri-los quando o caminho para eles já não é comprobatório. Quem realmente percorre esse caminho também já vivenciou o comprobatório, não sendo possível realizar coisa alguma por meio de uma prova acrescentada de fora. O fato disso ser ignorado no caráter da ciência oculta provoca muitos mal-entendidos. Toda ciência oculta deve brotar de dois pensamentos possíveis de arraigar-se em qualquer ser humano. Para o ocultista tal como entendido aqui, esses dois pensamentos expressam fatos possíveis de serem vivenciados quando para isso se utilizam os meios corretos.
Para muitas pessoas esses pensamentos já constituem afirmações altamente discutíveis, sujeitas a muita contenda, quando não representam até mesmo algo cuja impossibilidade se pode comprovar. Esses dois pensamentos são os seguintes: primeiro, que além do mundo visível existe outro invisível, inicialmente oculto aos sentidos e ao intelecto ligado a estes. Segundo, que é possível ao homem, mediante o desenvolvimento de faculdades nele latentes, penetrar nesse mundo oculto. Tal mundo oculto não existe, diz um. O mundo percebido pelos sentidos humanos é o único, seus enigmas poderiam ser solucionados a partir dele próprio. Embora atualmente o homem ainda esteja longe de poder responder a todas as questões da existência, logo chegará a época em que a experiência dos sentidos e a ciência nela apoiada poderão dar as respostas. Não se pode negar a existência de um mundo oculto atrás do visível, dizem outros, porém as forças cognitivas do homem não são capazes de penetrar nesse mundo. Elas possuem limites que lhes são intransponíveis. Por mais que a necessidade da fé recorra a tal mundo, uma verdadeira ciência, apoiada em fatos seguros, não poderia ocupar-se com um mundo desses. Um terceiro grupo considera uma espécie de audácia o homem querer, mediante seu trabalho cognitivo, penetrar num domínio em relação ao qual deve renunciar ao saber e contentar-se com a fé. Os partidários dessa opinião sentem que é injusto o frágil ser humano querer penetrar num mundo que só pode pertencer unicamente à vida religiosa. Também se argumenta que seria possível a todos os homens o mesmo conhecimento dos fatos do mundo sensível, ao passo que sobre as coisas suprassensíveis só poderia entrar em questão a opinião pessoal de cada um, não se podendo falar de uma certeza universal nesse sentido. Outros afirmam muitas coisas mais. Pode-se ter certeza, a observação do mundo visível propõe ao homem enigmas que jamais podem ser solucionados a partir dos fatos desse mesmo mundo. Desse modo, por mais que a ciência desses fatos tenha progredido, eles permanecerão insolúveis. É que, por sua natureza intrínseca, os fatos visíveis apontam claramente para um mundo oculto. Quem não admite isso se fecha aos enigmas que, por toda parte, emanam nitidamente dos fatos do mundo sensório, nem mesmo quer admitir certas questões e enigmas, acreditando, portanto, que todas as questões possam ser respondidas pelos fatos manifestos aos sentidos. As perguntas que ele quer formular poderão, todas elas, ser respondidas por fatos que, segundo ele afirma, serão descobertos no decorrer do futuro. Isso é perfeitamente admissível, mas por que deveria esperar respostas, em certos assuntos, quem não faz pergunta alguma? Quem aspira à ciência oculta diz simplesmente que tais questões lhe são óbvias por si, devendo ser reconhecidas como uma expressão plenamente justificada da alma humana. Ora, a ciência não pode ser comprimida dentro de limites pelo fato de se proibir ao homem o questionamento imparcial. A opinião de que o homem possui, em seu conhecimento, limites intransponíveis que o obrigam a deter-se diante de um mundo invisível, cabe responder, sem dúvida, pela forma de conhecimento aí subentendida, não se pode penetrar no mundo invisível. Quem admite apenas esse tipo de conhecimento não pode chegar senão à opinião de que é vedada ao homem a entrada no mundo superior porventura existente. Contudo, cabe também dizer o seguinte: sendo possível desenvolver outro tipo de conhecimento, este poderá perfeitamente conduzir ao mundo suprassensível. Ao se considerar essa forma de conhecimento como impossível, chega-se a um ponto de vista a partir do qual toda alusão ao mundo suprassensível parece pura insensatez. Para um juízo imparcial, contudo, tal opinião não possui outro fundamento senão o fato de seus defensores ignorarem aquela outra espécie de conhecimento. Como, no entanto, se pode julgar a respeito de algo que se afirma não conhecer? Um pensar imparcial deve admitir que só se pode falar sobre o que se conhece, evitando qualquer pronunciamento sobre o que não se conhece.
Tal raciocínio só pode reconhecer o direito de alguém a comunicar o que tem experimentado, negando-se porém a admitir que alguém declare impossível o que não conhece ou não quer conhecer. A ninguém pode ser negado o direito de não se interessar pelo mundo suprassensível, mas jamais poderá haver qualquer fundamento para o fato de alguém se julgar apto a emitir juízos não apenas sobre o que ele é capaz de saber, mas também sobre tudo o que um ser humano não é capaz de saber. Aos que julgam uma temeridade penetrar no âmbito suprassensorial, uma observação segundo a ciência oculta pondera que isso é possível, e que seria pecar contra as faculdades outorgadas ao homem deixá-las fornecer ao invés de desenvolvê-las e utilizá-las. No entanto, quem acredita que os pareceres sobre o mundo suprassensível devam pertencer inteiramente ao âmbito pessoal das opiniões e emoções, nega algo que é comum a todos os seres humanos. É certo que a compreensão dessas coisas deveria ser encontrada por cada um, mas também é fato que todos os seres humanos que atingem um ponto suficientemente avançado chegam não a compreensões diferentes sobre essas coisas, mas à mesma compreensão. A diversidade só existe quando os homens não querem aproximar-se das supremas verdades por um caminho cientificamente seguro, mas pelo caminho da arbitrariedade pessoal. Contudo, temos de admitir novamente que só poderá reconhecer a exatidão do caminho científico espiritual quem se dispuser a familiarizar-se com suas particularidades. O caminho para a ciência oculta pode ser encontrado, no momento oportuno, por qualquer pessoa que reconheça, ou apenas imagine, ou adivinhe traço, a partir do mundo visível, a existência de uma realidade oculta, e que, consciente da prontidão das forças cognitivas para o desenvolvimento, seja compelido à sensação de que essa realidade oculta poderia revelar-se a ela. A uma pessoa conduzida à ciência oculta por essas vivências da alma, abre-se não só a perspectiva de encontrar resposta a certas indagações de seu impulso cognitivo, como também aquela, totalmente diversa, de vencer tudo o que lhe dificulte e debilite a vida. E, em certo sentido superior, significa um enfraquecimento da vida ou uma espécie de morte anímica o fato de um homem se ver obrigado a afastar-se do âmbito suprassensível ou negá-lo. Sim, sob certas condições, uma pessoa poderá chegar ao desespero se perder toda a esperança de ter uma revelação do oculto. Essa morte e esse desespero, em suas múltiplas formas, são ao mesmo tempo adversários anímicos, interiores, do esforço científico espiritual, e surgem quando desvanece a força interior do homem. Nesse caso, toda força vital lhe deve ser administrada de fora, se é que realmente ele deve recebê-la. Então ele passa a perceber os objetos, seres de ocorrências que lhe afetam os sentidos analisando-os com o intelecto. Estes lhe causam prazer e sofrimento, impulsionam-no para as ações de que ele é capaz. Mesmo continuando nesse processo por algum tempo, ele alcançará o ponto em que morrerá interiormente, pois aquilo que se pode extrair do mundo para o homem se esgota. Esta não é uma afirmação oriunda da experiência pessoal de um indivíduo, e sim o resultado de uma observação imparcial de toda a vida humana. O que preserva desse esgotamento é o elemento oculto que repousa na profundidade das coisas. Caso se acabe no homem a energia para descer a essas profundidades, a fim de sempre extrair nova força vital, no final nem mesmo o exterior das coisas se mostrará mais capaz de fomentar a vida. De maneira alguma esse assunto diz respeito apenas ao ser humano individual, com suas alegrias e dores pessoais. Justamente por meio de considerações científico-espirituais verídicas o homem chega à certeza de que, de um ponto de vista superior, as alegrias e as dores do indivíduo se relacionam intimamente com o bem-estar e o infortúnio de todo o universo. Existe aí um caminho pelo qual o homem chega à convicção de que estará prejudicando o mundo inteiro e todos os seres nele existentes caso não desenvolva adequadamente suas próprias forças, tornando sua vida estéril pela perda de contato com o suprassensível,
O homem não só destrói em seu íntimo algo cuja extinção pode levá-lo ao desespero, como também cria, por sua fraqueza, um obstáculo à evolução de todo o mundo onde vive. Ora, o ser humano pode equivocar-se. Pode ceder à crença de que não existe um mundo oculto, e de que nas manifestações aos seus sentidos e ao seu intelecto já está contido tudo o que possa existir. Entretanto, essa ilusão só é possível para a superfície da consciência, e não para a sua profundeza. O sentimento e o desejo não se encaixam nessa crença enganadora. De alguma maneira, eles voltarão sempre a ansiar por algo oculto, cuja privação os faz lançar o homem na dúvida, na incerteza da vida e até no desespero. Um conhecimento que torne o oculto manifesto e apropriado para vencer toda desesperança, toda insegurança vital, toda aflição, em resumo, tudo que debilita a vida e a incapacita para o necessário desempenho na totalidade do mundo. Eis o admirável fruto cognitivo da ciência espiritual, proporcionar força e firmeza à vida, e não apenas a satisfação do desejo de saber. A fonte onde esses conhecimentos aurem sua força para o trabalho e a confiança para a vida é inesgotável. Ninguém que uma vez se tenha aproximado realmente dessa fonte sairá, ao recorrer repetidamente a ela, sem estar fortalecido. Há pessoas que nada desejam saber de tais conhecimentos por verem algo mal já no que acaba de ser dito. Para a superfície e o exterior da vida, tais pessoas têm toda a razão. Elas não querem conhecer de modo atrofiado o que a vida oferece na chamada realidade. Vê uma fraqueza no fato de o homem se afastar desta e procurar sua salvação num mundo oculto, que lhes parece fantástico e imaginário. Se, em tal pesquisa científico-espiritual, não se quer cair em fantasia e fraqueza mórbidas, deve-se reconhecer a parcial justificativa de tais objeções. Elas se baseiam num critério sadio, só que este, por não penetrar na profundeza das coisas e sim manter-se em sua superfície, não conduz a uma verdade plena, mas apenas a uma meia-verdade. Se um esforço pelo conhecimento suprassensível fosse feito no sentido de debilitar a vida e afastar os homens da verdadeira realidade, certamente tais objeções seriam fortes o suficiente para abalar as bases dessa orientação espiritual. Contudo, mesmo diante de tais opiniões, os esforços da ciência oculta não seguiriam o caminho correto se quisessem defender-se, no sentido comum da palavra. Mesmo nesse caso, eles só podem pôr-se por seu valor reconhecível a todo espírito imparcial, fazendo sentir como a força vital e energia se intensificam na pessoa que os adota no sentido correto. Esses esforços não podem conduzir à alienação e à fantasia. Eles fortalecem o homem a partir das fontes vitais onde, segundo seu elemento anímico espiritual, este se origina. Outros obstáculos à compreensão se colocam no caminho de algumas pessoas que se aproximam dos esforços da ciência oculta. De fato, é fundamentalmente certo que na exposição da ciência oculta o leitor encontra uma descrição de vivências anímicas por cujo seguimento ele poderá cercar-se dos conteúdos suprassensíveis do universo. Só que na prática isso tende a representar uma espécie de ideal. Inicialmente o leitor precisa absorver, sob forma de comunicações, uma grande quantidade de experiências suprassensíveis que ele próprio ainda não vivenciou. Isso não pode ser de outra maneira, e ocorrerá também no caso deste livro. Aqui será descrito o que o autor acredita saber sobre a natureza do ser humano, sobre suas condições no nascimento e na morte e em seu estado incorpóreo no mundo espiritual. Além disso, será narrada a evolução da Terra e da humanidade. Assim sendo, poderia parecer que houvesse a premissa de certos pretensos conhecimentos serem apresentados como dogmas, cuja crença se apoiasse no princípio de autoridade. Contudo, não é esse o caso. Na verdade, o que pode ser conhecido dos conteúdos suprassensíveis do universo acha-se presente no autor como um conteúdo anímico vivo. E quando alguém se familiariza com esse conteúdo anímico,
Essa familiaridade incandesce na própria alma os impulsos que conduzem aos fatos suprassensíveis correspondentes. Ao ler conhecimentos científico-espirituais, tem-se uma vivência diferente daquela provocada pela comunicação de fatos sensíveis. Quando se lê em comunicações do mundo manifesto, lê-se algo sobre ele, mas quando se lê em comunicações sobre o mundo suprassensível no sentido correto, penetra-se na corrente da existência espiritual. Ao assimilar os resultados, assimila-se ao mesmo tempo o próprio caminho interior. É bem verdade que, no início, muitas vezes o leitor não se dá conta do que subentendemos aqui. Costuma-se imaginar a entrada no mundo espiritual demasiadamente similar a uma vivência sensorial, considerando-se por demais intelectual o que é captado da leitura sobre esse mundo. No entanto, pela verdadeira acolhida no plano do pensamento, a pessoa já está dentro desse mundo, só precisando ter bem claro que, sem o perceber, já vivenciou o que acreditava ter recebido apenas como uma comunicação intelectual. A verdadeira natureza dessa vivência pode ser plenamente esclarecida ao se realizar, na prática, o que descreveremos na segunda e última parte deste livro como senda para os conhecimentos suprassensíveis. Seria fácil supor que o correto fosse o contrário, que essa senda devesse primeiramente ser descrita. Não é esse, porém, o caso. Para quem só faz exercícios a fim de penetrar no mundo suprassensível, sem dirigir o olhar anímico a determinados fatos que aí ocorrem, esse mundo continua sendo um caos indefinido e conturbado. A pessoa se familiariza, de certo modo, ingenuamente com esse mundo à medida que aprende certos fatos inerentes a ele, dando-se logo conta de como, abandonando a ingenuidade, ela própria chega, com plena consciência, às vivências das quais havia obtido informações. Aprofundando-se nas exposições da ciência oculta, a pessoa se convencerá de que só esse pode ser um caminho seguro para o conhecimento suprassensível. Reconhecerá também ser infundada qualquer opinião de que inicialmente os conhecimentos suprassensíveis atuariam, de certa forma, como dogmas pelo poder de sugestão. É que o conteúdo desses conhecimentos é adquirido numa vida anímica que lhes retira qualquer força simplesmente sugestiva, dando à pessoa apenas a possibilidade de falar a outra pela mesma via pela qual lhe falam todas as verdades que apelam ao seu critério sensato. O fato de inicialmente a outra não perceber como ela vive no mundo espiritual não se deve a uma insensata aceitação sugestiva, mas à sutileza e ao caráter incomum do que foi vivenciado na leitura. Assim, pela mera aceitação das informações dadas na primeira parte deste livro, inicialmente o leitor se torna co-participante no conhecimento do mundo superior, mediante a realização prática das atividades anímicas, indicadas na segunda parte, ele se torna um conhecedor autônomo nesse mundo. De acordo com o espírito e o verdadeiro sentido, nenhum autêntico cientista poderá encontrar uma contradição entre sua ciência, edificada sobre os fenômenos do mundo sensível, e o modo como se investiga o mundo suprassensível. Todo cientista se serve de determinados instrumentos e métodos. Os instrumentos, ele os confecciona mediante a elaboração daquilo que a natureza lhe apresenta. O tipo suprassensível de conhecimento também se serve de um instrumento, só que esse instrumento é o próprio homem. Também tal instrumento deve primeiramente ser ajustado para a pesquisa superior. Nele, as capacidades e forças concedidas pela natureza sem atuação humana devem ser transformadas em outras, superiores. Com isso o próprio homem pode tornar-se instrumento para a pesquisa do mundo suprassensível, a essência da humanidade. Ao se observar o ser humano do ponto de vista de um conhecimento suprassensível, entra logo em vigor o que caracteriza, de modo geral, esse tipo de conhecimento. Essa observação baseia-se no reconhecimento, pelo observador, do mistério manifesto em sua própria entidade. Os sentidos, bem como o intelecto que neles se apoia,
são apenas uma parte acessível do que é compreendido como entidade humana no conhecimento suprassensível, ou seja, o corpo físico. Para esclarecer o conceito desse corpo físico, deve-se inicialmente dirigir a atenção ao fenômeno que se estende como um grande enigma sobre toda a observação da vida, a morte, e, relacionada com ela, a chamada natureza inanimada, o reino mineral, que sempre contém em si a morte. Com isso nos referimos a fatos cujo esclarecimento completo só é possível por meio do conhecimento suprassensível, e aos quais deve ser dedicada uma parte importante deste livro. Por ora, contudo, sugeriremos apenas algumas ideias como orientação. Dentro do mundo manifesto, o corpo humano físico é aquilo que o iguala ao mundo mineral. Em contrapartida, não pode ser considerado como corpo físico aquilo que diferencia o homem do mineral. Para uma observação imparcial, é sobretudo importante o fato de a morte expor a parte da natureza humana que, uma vez ocorrida a morte, é igualável ao mundo mineral. Cabe apontar no cadáver a parcela do homem que, após a morte, está sujeita a processos encontrados no mundo mineral. Pode-se sublinhar o fato de que nesse membro da entidade humana, no cadáver, estão em atividade as mesmas substâncias e forças atuantes no âmbito mineral. Cumpre porém ressaltar, e não menos, que com a morte esse corpo físico fica sujeito à decomposição. Contudo, também é justo dizer o seguinte, sem dúvida, no corpo físico humano atuam as mesmas substâncias e forças que no âmbito mineral, porém sua atuação é colocada, durante a vida, a serviço de algo superior. Elas só atuam como no mundo mineral após a chegada da morte. Então entram em cena como devem fazê-lo segundo sua própria natureza, ou seja, como dissolventes da formação corporal física. Convém, portanto, distinguir claramente, no homem, entre o manifesto e o oculto, pois durante a vida um elemento oculto deve empreender uma luta contínua contra as substâncias e forças do elemento mineral no corpo físico. Ao cessar essa luta, inicia-se a atividade mineral. Com isso tocamos no ponto em que deve entrar em cena a ciência do suprassensível. Ela tem de buscar o que conduz à referida luta, e justamente isso se oculta à observação dos sentidos, sendo acessível apenas à observação suprassensorial. O modo como o homem consegue que esse elemento oculto se torne tão manifesto quanto são os fenômenos sensoriais aos olhos físicos será abordado numa parte posterior deste livro. Aqui, porém, será descrito o que se revela à observação suprassensível. Já dissemos que as comunicações sobre o caminho que conduz à visão superior só podem ter valor para o homem quando primeiramente este se familiarizou, pela simples narrativa, com as revelações da pesquisa suprassensorial. É que nesse domínio é justamente possível compreender também o que ainda não se observa. Aliás, o bom caminho para a contemplação é o que parte da compreensão. Embora o elemento oculto que, no corpo físico, luta contra a decomposição seja observável apenas pela percepção superior, seus efeitos são claramente discerníveis para o julgamento limitado ao manifesto. Tais efeitos exprimem-se na forma ou figura onde estão integradas, durante a vida, as substâncias e forças minerais do corpo físico. Ocorrida a morte, essa forma desaparece pouco a pouco e o corpo físico converte-se numa parte do mundo mineral restante. Contudo, a visão suprassensorial pode observar, como membro independente da entidade humana, aquilo que durante a vida impede as substâncias e forças físicas de seguirem seu próprio caminho, que conduz à dissolução do corpo físico. Denominemos esse membro independente como corpo etérico ou corpo vital. Para que não surjam mal-entendidos logo de início, cumpre considerar aspectos relativos a essas designações de um segundo membro da entidade humana. A palavra éter é empregada aqui num sentido diferente daquele usado pela física atual. Esta designa, por exemplo, como éter veículo da luz.
Aqui, no entanto, o termo deverá ser limitado ao sentido mencionado acima, sendo empregado para designar o que é acessível à visão superior, dando-se a conhecer observação sensorial apenas em seus efeitos, ou seja, por sua propriedade de conferir determinada forma ou figura às substâncias e forças minerais existentes no corpo físico. Tampouco a palavra corpo deve ser mal entendida. Para designar as coisas superiores da existência, temos de usar justamente os vocábulos da linguagem comum, e, para a observação dos sentidos, estes expressam apenas o aspecto sensorial. No sentido sensorial, naturalmente o corpo etérico nada tem de corporal, por mais sutil que se possa imaginá-lo. Tendo chegado, na descrição do suprassensível, a menção do corpo etérico ou corpo vital, alcançamos o ponto em que essa descrição encontra a oposição de várias correntes da opinião contemporânea. A evolução do espírito humano levou nossa época a considerar não científica a referência a tal membro da entidade humana. A concepção materialista chegou ao ponto de não ver no corpo vivo senão uma combinação de substâncias e forças físicas, tal como estas se encontram também no chamado corpo inanimado, mineral. A única diferença é que no ser vivo a combinação é mais complexa do que no inanimado. Também na ciência comum se professavam, não muito tempo atrás, outros pontos de vista. Quem ler os livros de muitos cientistas sérios da primeira metade do século XIX verá como também autênticos naturalistas estavam cônscios de existir no corpo vivo algo mais do que no mineral inanimado. Falava-se de uma energia vital. Na verdade, essa energia vital não era apresentada tal qual o que acabamos de caracterizar como corpo vital, mas a essa ideia estava subjacente um pressentimento de que algo semelhante existia. Concebia-se essa energia vital como se esta se juntasse, no corpo vivo, às substâncias e forças físicas do mesmo modo como a força magnética do ímã se junta ao ferro. Então veio o tempo em que essa energia vital foi afastada do ideário da ciência. Para todos os âmbitos se consideravam suficientes as causas físicas e químicas. Atualmente ocorreu, entre muitos pensadores naturalistas, certo recuo a esse respeito. De muitos lados se tem admitido que a aceitação de algo semelhante à força vital não é, afinal, loucura alguma. No entanto, mesmo o cientista que admita isso não quererá comungar do ponto de vista exposto aqui a respeito do corpo vital. Via de regra, entrar em polêmica com tais opiniões, com base no conhecimento suprassensível, não levaria a lugar algum. O objeto desse conhecimento deveria ser, muito mais, admitir que a mentalidade materialista é uma necessária consequência do grande progresso científico de nossa época. Esse progresso consiste no imenso aperfeiçoamento dos meios de observação sensorial. E é inerente ao ser humano o fato de ele, no âmbito da evolução, levar certas capacidades, em detrimento de outras, a um certo grau de aperfeiçoamento. A observação sensorial exata, que de modo tão significativo foi desenvolvida pela ciência natural, teve de relegar ao segundo plano o cultivo das capacidades humanas que conduzem aos mundos ocultos. Porém chegou novamente a época em que esse cultivo é necessário. E o oculto não é reconhecido pelo fato de se combaterem julgamentos que, pela negação desse oculto, se apresentam consequência lógica, mas pelo fato de se focalizar esse oculto corretamente. Então ele será reconhecido por aqueles cuja hora é chegada. Foi necessário dizer isto simplesmente para que não se supusesse ignorância dos pontos de vista das ciências naturais ao falarmos aqui de um corpo etérico, que em certos círculos deve parecer totalmente fantástico. Esse corpo etérico é, portanto, um segundo membro da entidade humana. O conhecimento suprassensível lhe atribui um grau de realidade superior ao do corpo físico. Uma descrição de como ele se manifesta à percepção suprassensível só poderá ser feita nas partes subsequentes deste livro,
quando se frisará em que sentido tais descrições devem ser consideradas. Por ora bastará salientar que o corpo etérico permeia completamente o corpo físico, devendo ser visto como uma espécie de arquiteto deste último. Todos os órgãos são mantidos em sua forma e estrutura pelas correntes e movimentos do corpo etérico. Ao coração físico subjaz um coração etérico, ao cérebro físico um cérebro etérico, etc. O corpo etérico é estruturado como o corpo físico, sendo porém mais complexo.